Enquanto a Europa, os Estados Unidos e a China estão regulamentando o desenvolvimento e uso da inteligência artificial, o Brasil também está preocupado com essa nova tecnologia na qual não era previsto um impacto tão significativo quanto ocorreu nos últimos anos no mundo todo. As novas ferramentas que estão disponíveis ao público há poucos anos já estão causando uma mudança de comportamento na sociedade. Por isso, o governo brasileiro quer criar um plano nacional para o desenvolvimento ético e sustentável da inteligência artificial. Importância para o futuro do nosso país a discussão do projeto de lei sobre regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Um relatório com vários projetos de leis dos últimos 5 anos deve ser apresentado até dia 29 de julho deste ano, 2024, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, abordando sobre uma nova legislação tão complexa que é como se fosse numa nova Constituição Federal. As diretrizes foram publicadas no Diário Oficial da União dia 10 de junho de 2024 e o relatório final será apresentado à ministra Luciana Santos até o dia 29 de julho. Espera-se que esse texto seja apresentado na cúpula do G20, que ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro de 2024 na cidade do Rio de Janeiro. Essa regulamentação é considerada uma das mais complexas já criadas pela legislação no Brasil. Um dos problemas de se produzir uma regulamentação assim é que ninguém sabe ao certo os impactos que a nova onda de inteligência artificial poderá gerar no país e no mundo. Se por um lado pode ser apenas aquilo que a cultura popular chama atualmente de hype, por outro pode ser um marco histórico que dividirá a história humana em duas épocas distintas, antes e após o início da era da inteligência artificial. Mas é importante que se discuta e regulamente o quanto antes, pois, se as expectativas da inteligência artificial geral forem concretizadas, poderemos ter uma tecnologia que será determinante e imprescindível em muitos setores da sociedade e, a partir daí, será impossível não depender dela mais. Ao mesmo tempo que o texto busca preservar o direito do cidadão, também busca atrair investidores. Afinal, até mesmo a falta de investimento é uma das barreiras que podem fazer a tecnologia entrar no vale da desilusão, um fenômeno que ocorre quando há uma grande expectativa da tecnologia, um grande avanço e, repentinamente, ocorre uma desilusão da sociedade, por alguma barreira difícil de transpor, como a falta de energia elétrica para alimentar as redes neurais ou uma barreira tecnológica. Apesar dos pesares, a inteligência artificial parece que veio para ficar, como destacou o presidente executivo da ABMed, Fernando Silveira Filho. A medicina foi grandemente beneficiada pela atual inteligência artificial, que permitiu o desenvolvimento de novos dispositivos médicos que ajudaram os diagnósticos, o tratamento e a prevenção das doenças. Há dispositivos com inteligência artificial embarcada que agora devem ser permanentes e seria um retrocesso deixar de usá-las por algum motivo. Quem tomou a iniciativa do projeto de lei, que recebeu o número 2338 de 2023, foi o senador Rodrigo Pacheco. Pelo número, podemos notar que esse projeto foi apresentado pela primeira vez em 2023, mais exatamente em 3 de maio de 2023. Então já temos um ano desde o início desse projeto. Algo típico do Brasil na questão prazo para novas leis, o que pode agravar a falta de regulamentação em virtude dos impactos sociais mudarem constantemente juntamente com a própria inteligência artificial. Ao todo foram 15 reuniões da Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil, com uma 16ª reunião marcada para 12 de junho de 24. Vale lembrar que esse projeto de Rodrigo Pacheco não é o primeiro e provavelmente não será o último. Desde 2019 já foram 10 projetos de lei voltados à inteligência artificial, todos com o intuito de melhorar o entendimento e regulamentar o uso e desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. Dentre todos os projetos apresentados desde 2019, o primeiro a mencionar que a inteligência artificial deve servir as pessoas com a finalidade de melhorar o bem-estar humano é o PL número 5051. Basicamente, todos os artigos nesses 10 projetos de lei definem princípios, fundamentos, privacidade, soluções, obrigações, riscos e sanções voltadas à inteligência artificial, porém todos sem um vínculo entre si.
A partir do PL 3.592 de 2023 é que os detalhes começam a ser definidos como o uso de imagem ou áudio de uma pessoa falecida, que só deverá ser usada com o consentimento da família e que o direito de uso pertence aos seus herdeiros. Apesar de que esse tipo de uso não esteja realmente ligado à inteligência artificial. No primeiro projeto de lei de 2024 já temos a menção do Código de Defesa do Consumidor, e agora que a inteligência artificial realmente é ligada ao uso da imagem ou áudio de alguém, vivo ou morto. É proposto que o uso de imagem ou áudio manipulados com uso de inteligência artificial deve ter consentimento do titular, dono, ou dos familiares caso a pessoa já tenha falecido. O uso de imagem ou áudio provavelmente será muito usado em breve, assim que a inteligência artificial for mais popular no Brasil, principalmente quando o dono desses atributos for alguém famoso. Então, assim que os projetos de lei forem unificados em uma única regulamentação, é esperado que o uso da inteligência artificial não seja tão indiscriminado e essa regulamentação seja eficiente. Isso, como mencionado antes, se as novas leis forem implementadas o quanto antes e, claro, após implementadas, sejam atualizadas constantemente para acompanhar os avanços da inteligência artificial. Até os artigos do Código Penal serão ajustados para atender às implicações da nova era da inteligência artificial. Segundo o projeto de lei número 146 de 2024, os crimes contra a honra, quando utilizarem inteligência artificial, terão a pena aumentada em 5 vezes para quem produzir imagem, vídeo ou áudio para desonrar ou 3 vezes para quem apenas usar conteúdo falso, sem necessariamente produzi-lo. No projeto de lei 210 de 2024 é proposto que a discriminação feita por algoritmos entenda como redes neurais, que possuem muito mais peso que os algoritmos que as alimentam, não possam desfavorecer algumas pessoas em prol de outras. Os próximos projetos de lei criados já em 2024 abordam sobre a medicina e advocacia, onde o médico e o advogado terão autonomia sobre a inteligência artificial e seu uso sem a supervisão deles será um exercício ilegal. Esses dois setores da economia serão atualizados com a tecnologia, mas os profissionais serão preservados e a pena será triplicada em caso de infração. Também é mencionado que todo uso de inteligência artificial em serviços públicos ou prestação de serviços deve ter seu impacto na sociedade devidamente avaliado a fim de verificar se serão benéficos para o cidadão. Dentre outros assuntos debatidos está a inclusão social, educação, adaptação gradual da inteligência artificial na sociedade brasileira, combate às notícias falsas, fomento à inovação e empreendedorismo digital. Uma das regulamentações mais esperadas, porém não tão clara ainda nos projetos de lei, talvez seja os impactos na mão de obra, que todos sabemos. Não terá tempo suficiente para se adaptar a essa tecnologia da inteligência artificial. Apesar de não ser nova e ser desenvolvida há cerca de 70 anos, é nesses últimos anos que ela veio com toda a força. É esperado que os grandes empreendedores serão os primeiros a adotarem o uso de inteligência artificial para reduzir custos. Nessa redução de custos, muitas das atividades de diversas pessoas serão substituídas por uma única pessoa que sabe usar a inteligência artificial. Então é necessário o governo focar mais nesse impacto e permitir que a atual geração se adapte ou se mantenha em atividade profissional até que a nova geração seja qualificada em outros tipos de atividades. É sabido que, se não há emprego para todos, não há consumidores suficientes para comprar aquilo que se presume produzir em grande quantidade por poucas pessoas com a ajuda da inteligência artificial. Felizmente, esse equilíbrio ocorrerá naturalmente, porém pode desbalancear a economia antes disso caso o governo brasileiro não tenha pressa o suficiente para entender esses impactos e regulamentar a inteligência artificial. E sobre os impactos mais terríveis que podem ocorrer com o uso da inteligência artificial? Principalmente se ela evoluir para uma inteligência artificial geral? O relatório a ser apresentado em novembro no G20 do Rio de Janeiro considera a possibilidade de risco existencial à sociedade se a inteligência artificial evoluir para um descontrole total?
Pois então, é exatamente nesse projeto atual, de número 2338, iniciado em 2023, que essa questão é abordada. No capítulo 1 estão as disposições preliminares que trata dos princípios da proteção da espécie humana. E, para finalizar, realmente finalizar todas essas novas leis. No capítulo 3 e 6 é defendido que o governo federal deverá destinar recursos para um programa avançado na questão da segurança cibernética, que todos sabemos. A cada ano temos recordes em crimes e também é defendido a criação do Conselho Nacional sobre Inteligência Artificial. Enfim, são realmente muitas mudanças que a legislação brasileira deve considerar nessa nova onda da inteligência artificial. O relatório preliminar, cujo relator é o senador Eduardo Gomes, está no link na descrição e conta com 63 páginas no momento. Provavelmente outras reuniões ocorrerão e outros projetos de lei serão criados. O que temos que esperar é que essa regulamentação seja completamente entendida e aplicada o quanto antes. Antes que o Brasil sofra um atraso perante o mundo e que fique aquém da Europa ou China, que já estão mais adiantados nesse sentido. Espero que tenham compreendido o que está rolando no Senado brasileiro há alguns anos sobre a regulamentação da inteligência artificial, o que será defendido nessas novas leis e que os governos do mundo sempre tiveram um papel crucial na regulação da sociedade e devem fazer jus nessa nova época, porém agora de forma mais ágil do que antes.